Bom, amigo, então vambora, né? Vamos explicar para você essa situação de Renato Portaluppi. E o Vasco, no último domingo retrasado, né, não ontem, demite o técnico Fernando Diniz logo após o clássico contra o Fluminense, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Ali mesmo, no estádio Newton Santos, aconteceram as primeiras conversas, os primeiros contatos entre diretoria Cruz Maltino, os dirigentes do Vasco da Gama, para entender qual seria, né, o novo alvo do Vasco da Gama no mercado da bola. Na segunda, houve uma primeira reunião de uma forma mais alinhada, de uma forma mais específica. O Vasco passou a procurar aí, de fato, seu técnico através de perfis. Já na segunda-feira, inclusive, o primeiro contato com o Renato Portaluppi foi feito, contato com alguns outros nomes, como o próprio Arthur Jorge, também foi feito, e assim também outros treinadores. O próprio Marcelo Gajardo foi um nome contactado, tá? O Vasco tinha como plano A naquele momento o Arthur Jorge. O Vasco da Gama entendeu, tá, amigo torcedor vascaíno, que o Arthur Jorge era o grande nome para a temporada de 2026, um nome com grande experiência no futebol brasileiro e conquistas, inclusive, aqui no futebol nacional. Isso fez com que o Vasco da Gama vislumbrasse a possibilidade de tê-lo. Cabeça da diretoria Cruz Maltino era o seguinte: se o Renato Portaluppi, que é um técnico brasileiro, vai pedir um alto valor, é melhor a gente ir no mercado estrangeiro, buscar um técnico europeu de renome e pagar um pouco mais caro para ter um técnico de primeira prateleira. Então o Vasco foi no Arthur Jorge, houve de fato a negativa por parte do técnico português e as coisas acabaram não avançando. Isso na quarta-feira, o martelo foi praticamente batido que o Arthur Jorge não seria o técnico do Cruz Maltino para a temporada de 2026. Sendo que na segunda o Vasco da Gama fez o primeiro contato com o Renato, ligou para o Renato: e aí, Renato, qual é a tua situação? Aceitaria um projeto Vasco? Quanto você quer? O Renato Gaúcho deu o sinal verde para as coisas avançarem, mas o Vasco deixou ele de stand-by, ou seja, deixou ele ali no ladinho, no sentido de eu vou ao mercado procurar algum outro nome, se nada der certo, eu volto para te dar uma ligada. E esse contato ele voltou a acontecer na quinta para sexta-feira. Tanto que na sexta-feira eu recebi a primeira informação, tá, de que no vestiário do CT Moacir Barbosa, entre os atletas, o nome do Renato Gaúcho já havia sido uma unanimidade. Os jogadores já começavam a entender que o Renato Portaluppi viria a ser o novo comandante técnico do Vasco da Gama. Isso na sexta, tá? Entre os estrangeiros, inclusive, houve até mesmo um grande burburinho, amigo torcedor, para que eles entendessem que é o Renato Portaluppi, um técnico muito falado, né, em território brasileiro, mas que quem vem de fora não conhece. Então, desde a última sexta-feira, o Vasco voltou a ativar essas conversas com Renato Gaúcho e foi colocada uma proposta na mesa do Renato, amigo torcedor Cruz Maltino. Na manhã do sábado, o Vasco da Gama colocou uma proposta na mesa de Renato Portaluppi. Uma proposta, porém, que não agradou a oferta de Renato Gaúcho. A oferta colocada pelo Vasco foi um salário na mesa do treinador no valor de 1,2 milhões de reais. O treinador seria inclusive responsável recebendo 1.200.000 reais para pagar também o salário da sua comissão técnica. Para comparar, no Fluminense, Renato Portaluppi recebia 1,5 milhão, de acordo com informações aí da ESPN. O treinador até chegou a abrir mão, tá? Isso nas negociações com o Vasco da Gama, de levar um preparador físico e também um treinador de goleiros para o Cruz Maltino, com o objetivo de viabilizar a negociação, de diminuir os seus custos para que o Vasco da Gama conseguisse fechar com o técnico. Entretanto, pelo fato do Vasco ter colocado um valor abaixo, 1.200.000 reais, sendo que no Fluminense ele recebia 1,5 milhão, não houve acordo entre os valores. Então, Renato Portaluppi recusou a primeira proposta do Vasco da Gama e colocou na mesa do Cruz Maltino uma nova proposta antes do clássico de ontem. Horas antes, o Renato Portaluppi colocou uma nova proposta na mesa do Vasco da Gama. A proposta, amigo torcedor, o Vasco não aceitou. O Vasco entendeu que os valores que o Renato Gaúcho colocou na mesa foram muito altos para aquilo que o Vasco da Gama estaria disposto a pagar. E ontem o sentimento, quando o Renato Portaluppi colocou na mesa, né, essa contraproposta, é de que o Renato Gaúcho não iria ser o técnico do Cruz Maltino, porque assim que chegou o Vasco da Gama entendeu que não valeria a pena aumentar mais a proposta por Renato Gaúcho, e o sentimento inclusive entre os dirigentes era:
retornar ao mercado a uma estaca zero na busca pelo treinador, porque a diretoria Cruz Maltina inicialmente entendeu que não valeria a pena, né, no caso, atingir os valores solicitados, por Renato Portaluppi. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.